Ligações químicas. A maioria dos átomos se estabilizam quando apresentam 8 elétrons na sua camada de valência. E as ligações químicas elas podem ser classificadas em 3 tipos: metálica, iônica ou eletrovalente, covalente ou molecular. São conjunções que são estabelecidas entre os átomos para formarem moléculas. Quando podem ocorrer? Bom, podem ocorrer através da doação e recepção dos elétrons para os átomos. Os átomos, para que eles se estabilizam com a regra do octeto, podem perder, receber e compartilhar os elétrons que originam as ligações químicas. Eu vou falar um pouco sobre a ligação iônica. Os elementos que fazem parte da ligação iônica são os metais, os ametais e o hidrogênio. Um dos elementos na ligação iônica tende a perder elétrons, que se tornam cátion, e geralmente são os metais, e o outro elemento ele tende a receber elétrons. Ele se torna ânion e geralmente são ou os ametais ou o hidrogênio. Os grupos que fazem parte da ligação iônica é o grupo 1, 2 e 3, que são os metais e eles geralmente tendem a perder elétrons e se torna cátion. E tem o grupo 3, 2 e 1, que são os ametais e eles tendem a receber elétrons, que se tornam ânions. Meu nome é Henrique e hoje eu vou falar sobre a ligação covalente. Ela é uma interação interatômica entre os átomos da natureza não metálicos, que para saber como é composto uma realização iônica, você precisa fazer a subtração da eletronegatividade, e se ela for menor de 1,7, ela é classificada como covalente. E para saber se ela é covalente ou não, basta você analisar se ela se cruza ou não. Se ela se cruzar, ela vai ser covalente, senão ela não é covalente. Ligação metálica. A ligação metálica é uma ligação química de átomos caracterizada normalmente por um subnível de eletrônico S completo e um D, que são subdivisões de camadas eletrônicas, e pode ser incompleto, pelo qual os elétrons livres fluem livremente através de uma estrutura cristalina definida. A ligação metálica ela é estabelecida entre átomos de um único elemento metálico. Esse tipo de ligação ocorre entre os átomos de um único metal exclusivamente porque um metal não pode estabelecer ligação química com outro elemento químico diferente. Na ligação entre átomos de um elemento metálico ocorre a liberação parcial dos elétrons mais externos, com a consequente formação de cátions que formam as células unitárias, que são o menor agrupamento de átomos no espaço possuindo a simetria do cristal. Esses cátions têm sua carga estabilizadas pelos elétrons que formam e que foram liberados, que ficam envolvendo a estrutura como uma nuvem eletrônica. São dotados de um certo movimento e por isso são chamados de elétrons livres. Essa movimentação dos elétrons livres se explica porque os metais são bons condutores elétricos e térmicos. Pode-se dizer que o metal seria um aglomerado de átomos nêutrons e cátions mergulhados em uma nuvem ou mar de elétrons. Essa nuvem funcionaria como uma ligação metálica e mantém os átomos unidos. Características gerais dos metais. Os metais são sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que são brilhantes e apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição. Apresentam em geral cor prateada, com exceção do ouro, que é dourado, e do cobre, que é avermelhado. Os metais puros são formados por aglomerados de átomos de um único elemento químico, denominados retículos cristalinos. Princípios da ligação metálica. Na ligação metálica, os retículos cristalinos que formam os metais são, na verdade, um aglomerado iônico, composto por cátions e elétrons. Os elétrons presentes na camada de valência dos átomos do metal são deslocalizados, ou seja, eles saem da camada de valência.
fazendo que o átomo se torne um cátion. Após serem deslocalizados, os elétrons provenientes do átomo do metal passam a rodear os cátions, formando um verdadeiro mar de elétrons. Cada um dos elétrons presentes nesse mar possui capacidade de mover-se por meio de retículos cristalinos do metal livremente. Princípios dos metais justificada pela ligação metálica. Maleabilidade. Por meio de um metal é possível produzir chapas de diversas espessuras e lâminas. É graças a essa propriedade dos metais que podemos construir diversos objetos, como facas, espadas e etc. Condutibilidade. Os metais, de uma forma geral, são os bons condutores de corrente elétrica e calor, e quando o metal qualquer está em um contato com uma fonte de calor ou com uma fonte de corrente elétrica, ela é capaz de conduzi-los. Ductilidade. Por meio de um metal, podemos produzir fios, e a utilização de um metal na forma de fios facilita sua utilização, principalmente em relação à condutibilidade elétrica. Bom, falando sobre as substâncias químicas, elas podem ser definidas como um material puro que novas tentativas de purificação não vão produzir resultados reconhecíveis. Elas são materiais com uma composição química constante e possuem suas propriedades físicas bem definidas, como os pontos de fusão e de ebulição, etc., que podem ser formados por átomos, moléculas ou aglomerados iônicos. E a sua representação é feita pela sua fórmula química. Só que agora focando nas substâncias químicas formadas somente por íons, que são átomos que ganham ou perdem elétrons em razão de algumas reações, que podem ser classificadas em ânions ou cátions, na qual os ânions eles são os íons que recebem elétrons e ficam negativamente carregados, e os cátions os que perdem e ficam positivamente carregados. Bom, sabendo disso, há critérios para se formar o nome e a fórmula de algumas dessas substâncias. Mas antes eu vou identificar quais são os cátions e os ânions e as suas respectivas cargas de valência que eu vou utilizar nessa parte do conteúdo. Bom, começando pelos cátions, os monovalentes de carga 1, nós temos o sódio e o potássio, com as suas fórmulas ao lado, e de trivalentes nós temos o alumínio, de carga mais 3 nós temos o alumínio. Agora de ânions, começando pelos monovalentes, ou seja, de carga menos 1, nós temos o cloreto, e de bivalente, nós temos o sulfeto e o óxido, e de trivalente nós temos o fosfato. Bom, falando agora terminando a tabela, para nomear tais substâncias, a primeira regra é que primeiro se cita o ânion e depois o cátion, como por exemplo no cloreto de sódio, que é usado no sal de cozinha e tudo mais. Para nomeá-lo, nós usamos primeiro o ânion, que é o cloreto, e depois o cátion, que é o sódio. Agora, focando nas fórmulas das substâncias, nelas é o contrário dos nomes. Primeiro são apresentados os cátions e depois os ânions, como por exemplo no fosfato duripotássico, que na sua fórmula K3PO4, primeiro se indica o K, que é o cátion, e depois o PO4 elevado a 3 negativo, que é o ânion. Bom, para determinar as fórmulas, nelas não são indicadas as cargas dos íons nas fórmulas, mas elas continuam existindo de qualquer forma. Nela também não são representados os índices, mas somente quando eles são iguais a 1. Por exemplo, no sulfeto de potássio, que é apresentado pela fórmula K2S, o número que indica que há 2K para 1S acontece porque as substâncias químicas elas são eletronicamente neutras. Então, para elas serem formadas, primeiro se indica a carga positiva.
a carga positiva tem que ser igual à carga negativa e vice-versa. No caso do exemplo, o K2S, o potássio ele tem carga 1 positivo. Já o sulfeto tem carga 2 negativo. Então, para equilibrar, para ficar igual, são necessários 2 íons de K para equivaler a 1 de S. Para encontrar as fórmulas das substâncias, nós usamos o seguinte método, como apresentado na foto ao lado. Nelas são indicadas as quantidades de átomos que formam a quantidade de íons do composto, como no caso do exemplo da foto, o óxido de alumínio. Para construir a fórmula, basta somente cruzar as cargas com os índices de cada um dos íons que foram usados no composto e que formam um composto iônico. Outro exemplo. Para formar por exemplo, né, na foto, para formar o cátion Al3 e o ânion O2, as cargas são cruzadas e os sinais são desprezados, como eu falei na fórmula, como eu falei numa das regras anteriormente. O que é, em geral, um eletrólito? Em geral, um eletrólito são substâncias que, em solução aquosa, elas podem gerar cátions, ânions, íons positivos e íons negativos. Dessa forma, quando há íons livres, né, os eletrólitos eles são capazes de gerar corrente elétrica. Os eletrólitos eles podem ser ácidos, sais, óxidos e óxidos. Mas qualquer uma dessas espécies são adicionadas em água. Como eu disse, tem que estar em solução aquosa. Se eles gerarem ou liberarem os íons livres, eles são capazes de conduzir energia elétrica ou corrente elétrica. Aqui. As espécies, aí aqui é um trechinho muito importante que vocês têm que saber. As espécies que são únicas podem ter um processo de liberação dos seus íons a partir do aquecimento. Algumas espécies, conforme elas aquecidas, elas podem gerar os íons livres, beleza? Ok. Tipos de eletrólitos. Existem os eletrólitos fortes e os eletrólitos fracos. Os eletrólitos fortes são aqueles que têm uma maior facilidade, né, de passar corrente elétrica. Já os eletrólitos fracos são as substâncias que em solução aquosa também, eles são um pouco mais difíceis de passar corrente elétrica. Eles demoram mais um pouco, pode ter uma falha, tipo no meio. Um exemplo, eu ligo ali a lâmpada com uma substância química na solução aquosa. Ele pode demorar ainda um pouquinho para ligar a lâmpada e quando ligar a lâmpada pode ocorrer um pico dele cair e depois ligar de novo. Resumindo, é isso que são eletrólitos fortes e eletrólitos fracos. Aqui, próximo slide. Eletrólitos potencial e entrenesco. Primeiramente, guarde muito bem o que são solventes polares, beleza? São aqueles cujas moléculas constituintes apresentam regiões eletronicamente densas e que por isso têm facilidade em solvatar, dissolver, ok? Ok, próximo. Aqui. Primeiro, eletrólitos potencial. É aquele eletrólito que não apresenta íons, ou seja, constituído por unidades estruturais, denominadas moléculas. Os íons são formados pela adição de um solvente polar. Já os eletrólitos entrenesco é o eletrólito que já apresenta íons, porém fortemente ligados, formando um conjunto iônico sólido e cristalino. Podemos saber quando uma espécie é eletrólito fazendo teste da condutividade. Dependendo se a substância em solução aquosa
ela tiver íons livres, ela vai conseguir ligar a lâmpada. Se a substância que estiver em solução aquosa não tiver íons livres, ela não vai conseguir ligar a lâmpada, como está na experiência aqui ao lado. Se nós também não quisermos fazer essa experiência aqui da imagem ao lado, nós podemos classificar com base nas ligações. Composto iônico. Conduz fundindo ou em solução aquosa. Composto molecular, somente o ácido, nesse conjuntinho. Conduz em solução aquosa. Composto molecular não conduz corrente elétrica. O composto molecular não conduz corrente elétrica, pois, para que haja condução, é necessário ter mobilidade dos elétrons, e neste caso não tem mobilidade dos elétrons. Próximo slide. É isso. Muito obrigado por assistir. E agora fique com a nossa experiência... Desculpa. E agora fique com a nossa experiência e explicação que o nosso querido e amigo Henrique irá fazer. Falou! O copo é água destilada e ele não vai ligar a lâmpada. No segundo copo já é água com sal, que eu vou colocar aqui agora. Colocando os dois fios na água com sal, a lâmpada começa a ligar. Já no último copo, que é água mineral, a lâmpada também vai ligar. Este fenômeno acontece porque no primeiro copo a água destilada não faz nenhum funcionamento. Por quê? Porque a água destilada ela não tem nenhum sal mineral nela. Por isso, quando eu coloco o fio dentro da água, ele não tem nenhum funcionamento e não liga a lâmpada. Já no segundo caso, no segundo copo, quando eu coloco o fio dentro da água, eu já tinha adicionado o sal e com esse sal ela consegue fazer uma reação para ligar a lâmpada. E no terceiro caso, que é o terceiro copo, quando eu coloco o fio dentro da água, que é uma água mineral, ele também acende porque tem os sais minerais da água. Ou seja, qualquer água, qualquer líquido que tenha sais minerais vai conseguir fazer ligar a lâmpada. Já a água destilada que não teve nenhum sal mineral, ele não conseguiu ter força para ligar a lâmpada.